que hoje eu converso via Skype com um empreendedor reconhecido como um expert em liderança e planejamento, autor de 17 livros na área, recebeu o prêmio literário Areté da Associação de Editores Cristãos por 4 vezes como melhor autor em liderança. Josué Campanhã está aqui via Skype. Boa tarde, como vai, Josué? É um prazer revê-lo, muito bom poder conversar contigo aqui e te apresentar para toda essa turma mais uma vez. Seja bem-vindo. Olá, Cláudia, muito bom estar novamente com você, agora via Skype, né? As outras vezes foi aí no estúdio, mas muito bom estar com você, com seu público e espero poder contribuir com o pessoal hoje. Eu fico feliz por estar via Skype, porque assim eu sei que você está em Indaiatuba, não é isso? Eu posso mandar o meu beijo especial para essa cidade que é linda, acolhedora, e para todas as vizinhas aí dessa região gostosa do interior de São Paulo. É verdade, Indaiatuba é uma das melhores cidades do Brasil para se morar e a gente mudou para cá há algum tempo e tem sido muito bom estar aqui e daqui poder ajudar também diversas partes do Brasil e do mundo, seja por Skype, quando dava para viajar pelo aeroporto que está aqui do ladinho. Então, espero poder contribuir hoje com o seu público aí. Mas com certeza. Uma coisa que eu quero abordar é que a gente vai falar um pouco de sonhos, de crises, de esperança. Mas aí eu também queria que, como você é um expert em liderança, falasse um pouco sobre como nós, responsáveis pela casa, mães, pais, avô, avó, podemos exercer uma liderança esperançosa dentro da nossa casa também. Combinado? Ok. Então vamos lá. Dá para ter esperança no momento desses de crise? A gente está vendo que a situação está complicada, economicamente falando, a gente tem muitas perdas, né? Em relação à pandemia também, perdas tão significativas e profundas. A vacina aí que pode chegar até o final do ano, mas pode demorar um pouquinho mais. Onde é que a gente se pega para continuar firme com esperança? Bem, eu gosto de usar uma frase que é a seguinte, todo mundo tem influência, não importa sobre quantas pessoas você tem essa influência. Pode ser na sua casa, pode ser para um grupo de 5 alunos que você dá aula, pode ser numa empresa, pode ser numa grande corporação, pode ser numa igreja, todo mundo tem influência. E a questão nesse momento é como a gente usa essa influência. Como a gente leva esperança para outras pessoas. E, obviamente, você não pode dar o que você não tem. Eu comentei, quando começou essa pandemia, com a minha esposa, com a Raquel aqui em casa, que a gente já viveu inúmeras crises ao longo da vida. Nós estamos chegando já perto dos 60 anos, então a gente já viveu inúmeras crises. Mas a gente nunca tinha vivido uma pandemia. Então, nesse momento, eu procurei criar, vamos dizer, 2 blocos de coisas. Primeiro, assim, tudo que eu já aprendi com as outras crises ou com outros personagens que são princípios que eu posso aplicar agora. E algumas coisas eu nunca vivi, então eu tenho que experimentar esse novo, mas eu tenho que ter alguns fundamentos para experimentar esse novo. E como você mesmo mencionou no início do programa, para mim, até por criação, a minha família, os meus valores, etc., também estão em Deus. Não se trata simplesmente de igreja, de religião ou coisa desse tipo, mas de um relacionamento com Deus. É esse relacionamento com Deus que, mesmo naqueles dias mais terríveis, mais ruins da crise, fazem com que a gente sempre diga, bom, tem alguém no controle. Eu sei que eu posso dar o próximo passo, né? Existe até um verso na Bíblia, eu gosto muito de determinados trechos da Bíblia. Existe um verso que diz que a misericórdia de Deus se renova sobre nós toda manhã. E eu me lembro que teve um período da nossa vida que a gente morou em Vitória, no Espírito Santo, e a gente morava bem pertinho da praia. E um dia, caminhando junto com um amigo na praia, ele falou assim, nossa, como eu gosto de todo dia olhar a decoração do céu desse novo dia. Porque isso revela como Deus faz uma decoração nova no céu a cada dia. E eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, sobre a misericórdia de Deus. E eu acho que nesse tempo de crise que a gente está vivendo é mais ou menos isso. Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente olha para Deus, a gente vê essa decoração nova do céu a cada dia. Aqui em Indaiatuba a gente tem o privilégio de morar perto de quase de uma mini floresta aqui, uma matinha,
E esses dias eu estava olhando para aquilo e falei para a Raquel, para minha esposa, é, infelizmente tem um monte de gente morrendo no mundo, as famílias estão sofrendo, tem gente enlutada, etc. Mas quando eu olho para aquela natureza, os passarinhos cantando, nesse dia até apareceu um tucano, etc., eu falo assim, não tem crise ali. E isso é prova de que Deus não perdeu o controle das coisas. Por isso, eu tenho esperança de que é como uma nuvem que está passando. Vai chover, vai cair a água, vai regar a terra e em seguida vem o sol que está ali atrás. É uma nova decoração a cada dia. Então a crise, eu diria assim, é uma decoração momentânea de uma nuvem meia escura, mas que vai passar e a gente pode influenciar todas as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é maravilhoso. Eu fico muito contente, né, de te ouvir falando e propagando a sua fé, a sua relação íntima com Deus. Mas tem gente que está lá do outro lado e fala assim, como é que faz para ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Como é que eu consigo sentir isso na minha casa? Eu queria que você me ajudasse com essa resposta. Uhum. Bom, eu diria assim que muitos de nós, independentemente do tipo de igreja que a nossa família frequentou ou levou a gente na infância, meus pais me levaram numa igreja na infância, e não importa se os seus pais te levaram numa igreja evangélica, católica ou qualquer outro tipo, a gente é introduzido, eu diria, na fé inicialmente, provavelmente pela nossa família, por um amigo, alguém que se interessou por nós e introduziu. Então eu me lembro que desde a infância eu tinha um relacionamento talvez formal com Deus. Era aquela coisa de ir na igreja, de participar das coisas, ou de uma classe de estudo bíblico, ou no caso de uma igreja católica, uma catequese ou coisa desse tipo. E parece que é um tempo em que você está sendo conduzido. Aí chega um momento que você precisa tomar uma decisão. E eu me lembro que na adolescência ainda, houve um momento que eu tomei essa decisão. Eu falei assim, mas espera aí, eu estou andando com Deus e estou seguindo Deus porque meus pais me ensinaram somente, porque meus amigos estão fazendo isso, eu estou seguindo a onda da turma, ou realmente isso é possível? E parece que, apesar de parecer uma coisa tão complexa, é tão simples, porque eu me lembro que um dia eu simplesmente fiz aquela oração que a gente fala assim, Deus, eu nem sei o que falar, mas eu vou te falar umas coisas, se você existe, né, me dá um toque aqui. E eu me lembro que eu fiz aquela oração assim, bem simples, como adolescente, dizendo, tipo assim, não era muito a linguagem da época, mas traduzindo para a linguagem de hoje, falei alguma coisa do tipo, cara, eu não sei se você existe, né? Eu aprendi algumas coisas, mas eu não quero viver essa coisa tradicionalíssima de igreja, de fé e tal. Então, se você existe, eu preciso saber que é possível um relacionamento invisível, mas real. E eu me lembro que aquele momento foi especial, né? Foi aquela oração assim, sincera, que eu não sabia se tinha alguém efetivamente ouvindo ou não, mas é interessante que depois um amigo meu me disse o seguinte: quando você faz esse tipo de oração sincera e conversa com Deus, seja numa crise, seja num momento bom, etc., você vai saber quando Ele responde. E foi exatamente o que eu senti naquele dia, aquele toque que eu nunca tinha sentido na vida, né? É mais ou menos como o adolescente que pela primeira vez se apaixona, olha para uma menina e você nunca sentiu aquilo, o coração dispara, tudo é invisível, mas você está sentindo, é real, né? Foi algo mais ou menos assim. E a partir dali eu comecei então a entender que esse relacionamento com Deus não dependia de família, da fé que eu recebi dos pais, ou de uma igreja que eu frequento, ou de qualquer outra coisa. Dependia basicamente da sinceridade do meu coração e de dizer para Deus, Deus, eu estou aqui e eu quero me relacionar com você, né? E a partir disso, parece que Deus dá aquele toque no coração e a gente começa a entender esse relacionamento de amor, que é diferente de um amor de pai com filho ou de coisa desse tipo. Mas eu creio que Deus também usa todas essas circunstâncias, né? Tem um amigo que diz assim, que a família ou a esposa é como que uma lixa, a esposa ou o marido, é como uma lixa para lixar a gente, fazer a gente crescer. E os filhos são como uma navalha, né? Porque parece que corta algumas horas e tal.
tem uma porção de situações que eu aprendi a me relacionar com Deus olhando para os meus filhos. Coisas que eles faziam que eu parava e dizia assim, mas eu estou fazendo isso com Deus. Deus está mandando tudo para mim e eu estou sendo o adolescente rebelde, eu estou fazendo uma opção de coisas que não agradam alguém com quem eu quero ter um relacionamento de amor. Então, parece que Deus, apesar de ser invisível, né, transforma isso numa forma tão prática, tão real, com as coisas que a gente tem no dia a dia, inclusive as crises. Os momentos que eu mais cresci no relacionamento com Deus foram os momentos de crise, como eu estou crescendo agora. Hoje mesmo acordei de manhã, estava pensando numa coisa e de repente deu aquele estalo, assim, falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso e eu preciso mudar isso na minha vida. Isso aqui é mais um aprendizado dessa crise, né? Por isso, um tempo atrás, até escrevi um livro sobre isso, chamado Duras Crises, Grandes Sonhos, que mostra como as crises ajudam a gente nesse relacionamento com Deus, como as crises executam os sonhos de Deus na nossa vida, e como a crise torna a gente resiliente para aquele propósito de Deus. Porque quando eu começo a me relacionar com Deus, eu entendo que eu não fui criado simplesmente para passar, né, a filosofia, a gente brinca, filosofia Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar. Não, tem um propósito. E eu só entendo esse propósito de vida quando eu me relaciono com o Criador da vida. Então, se o Criador da vida tem um propósito, existe propósito, inclusive nas crises. E eu acabei aprendendo que as crises ajudam a executar os propósitos de Deus na nossa vida. As crises ajudam a executar aqueles sonhos que a gente tem, porque elas preparam a gente para não se perder no meio disso. É mais ou menos como aquele adolescente que completou 18 anos e o pai deu uma Ferrari para ele. Ele não está pronto para isso. Ele vai arrebentar a Ferrari no primeiro poste porque ele não está preparado. Parece que na nossa vida é mais ou menos assim. As crises evitam esse desastre e elas ajudam a gente a realizar os propósitos que Deus tem para a gente. Coisa boa de ouvir. Eu tenho certeza que está despertando muito, está frutificando coisas boas no coração de quem está te ouvindo. Agora, eu queria perguntar para você, que eu sei que você escreve para grandes empresários, para diretores de empresas, palestra para muitos diretores de empresas, e às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de manter esse relacionamento íntimo, direto, no meio de uma vida cotidiana onde os valores, como eu estava falando hoje no começo, até o versículo de hoje tem a ver com tudo isso que a gente está falando, as pessoas estão presas aos valores dessa terra, né? Ao acúmulo de bens, e quando vem a escassez, e esse momento de crise é um momento de escassez, elas se desesperam. Como é que faz para manter isso vivo dentro da gente, num momento assim, para quem hoje vive nesse mundo corporativo, para quem está em home office em casa, para quem está tendo perdas salariais? Eu diria que isso parte de uma visão. O termo visão é muito usado no mundo corporativo, mas eu não estou falando simplesmente da visão da empresa, da organização, eu estou falando da visão pessoal. E nesse livro até que eu te mencionei, o Duras Crises, Grandes Sonhos... Que, aliás, desculpa te cortar, eu li inteiro, eu amei, eu até postei no meu Instagram, maravilhoso, e indico para as pessoas, Duras Crises, Grandes Sonhos, tá certo? Isso, exatamente. Pode continuar, desculpa. Eu uso uma história nesse livro que é uma história real, de uma das pessoas que foi governador do Egito há mais ou menos 3.600 anos atrás. O nome dele era José. Você pode ler essa história nos livros de história ou na Bíblia, que ela também é relatada. E é muito interessante que a história de José mostra para a gente duas perspectivas de enxergar o momento para definir o futuro, que tem a ver com a pergunta que você me fez. Na história de José, ele aos 17 anos, como parte de uma família de 12 irmãos, né, mais 11 irmãos, ele teve uma visão de futuro, ele teve um sonho que tinha a ver com esse relacionamento com Deus que eu mencionei. Naquela época, 3.600 anos atrás, não existia igreja, não existia nada disso. Então era assim, você tinha que medir a sua vida realmente pelo relacionamento com Deus. E José entendeu que esse era um sonho de vida para ele, que Deus tinha dado.
Só que ele tinha 17 anos e é o que a gente poderia chamar assim de filhinho de papai, né? Ele ainda não tinha experiência, nunca tinha trabalhado. Então, inicialmente, ele conta isso para sua família, ele recebe assim o ódio dos seus irmãos, especialmente, porque no sonho ele falou assim: olha, gente, um dia eu vou ser o Bambambam e vocês todos vão, né, depender de mim, etc. Eu vou salvar a nossa família. Ele não sabia exatamente o que significava isso, mas era parte do sonho. Isso gerou um ódio da família. Em seguida, os irmãos dele venderam ele como escravo, porque naquela época existia escravidão. Ele saiu do lugar que ele morava e foi morar no Egito. Ele foi explorado pelos poderosos, ele foi trabalhar duramente como escravo. Enfim, ele viveu inúmeras situações que, a qualquer momento, ele poderia dizer assim: quer saber? Usando a expressão bem popular, né? Vou chutar o pau da barraca. Aquele sonho foi só uma coisa assim... acho que eu ouvi vozes, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E isso durou mais ou menos 13 anos na vida de José, dos 17 aos 30 anos. Então, se a gente pudesse fazer um resumo e colocar num gráfico, né, eu gosto de visualizar, então, como administrador, eu colocaria num gráfico assim: José teve um sonho, começou lá em cima, depois ele foi odiado, caiu um degrau, depois ele foi vendido como escravo, caiu mais um, depois ele foi explorado por gente poderosa, caiu mais um, depois a mulher do chefe quis transar com ele, ele não topou, ele caiu mais um, daí o chefe dele mandou ele para a prisão por causa disso, porque a mulher inverteu a história, e ele ainda foi esquecido na prisão. Se a gente colocasse num gráfico, seria um gráfico decadente, crise atrás de crise, sem nenhuma perspectiva. Mas é interessante que José não desistiu. Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Como alguém consegue manter uma visão de futuro? Então eu diria que a visão depende do primeiro fator que eu coloquei, do relacionamento com Deus. Porque quando Deus coloca no seu coração uma visão de futuro, não importa o que está acontecendo agora, aquela visão vai acontecer. Não é você que é o dono da visão, tem alguém muito maior por trás de você que é o dono da visão. E em todos esses momentos, quando a gente olha sob uma outra perspectiva, a gente vê um gráfico totalmente diferente. O gráfico que eu mostrei para vocês, decadente, é uma perspectiva humana, né? Odiado, traído, abandonado, jogado na prisão, esquecido. O gráfico do ponto de vista de Deus é assim: preciso treinar José para ser governador do Egito daqui 13 anos, mais ou menos. Qual a primeira coisa que ele precisa aprender? Relacionamentos. Qual é a melhor forma de fazer isso? As pessoas mais próximas de você te machucarem ou você machucá-las e você ter que trabalhar aquilo, pedir perdão, etc. Depois, Deus manda ele para ser escravo. Só que lá no Egito, quando ele foi, durante os 7 anos de vacas gordas e vacas magras, que ele foi o governador, acabou toda a comida e as pessoas entraram em desespero e vieram pedir para José: por favor, nos compre como escravos para, basicamente, a gente receber comida. Aqui a gente tem uma prova concreta de que José aprendeu todas as lições em todas as etapas. Ele disse: não, eu não só vou dar sementes para vocês, mas eu não vou comprar vocês como escravos simplesmente para explorá-los, porque eu já fui escravo, eu sei como é que é esse negócio. Então eu vou dar sementes, vocês plantam e de tudo que vocês escolherem, eu vou querer só 20% para o governo e 80% fica para suas famílias, para vocês reconstituírem suas vidas. José nunca tinha trabalhado, então ele foi trabalhar na casa de um homem poderoso. E nessa casa ele se tornou um administrador. Como é que você ia administrar uma nação se você não sabia nem o que era trabalho e nem o que era administração? Então, o gráfico do ponto de vista de Deus, para resumir, ele é ascendente. José aprendeu o valor dos relacionamentos, o valor do trabalho, o valor de um ser humano quando ele se tornou escravo, o valor da administração, o valor da honra. E aí ele saiu da prisão, injustamente preso, para o palácio. Hoje a gente vê o contrário, né? Do palácio para a prisão. Por quê? Porque normalmente esses líderes não foram forjados ou formados em meio às crises que dariam para eles valores e um caráter para realmente servir uma cidade, uma nação, etc. Então, é por isso que eu disse para você, Cláudia, no início, que eu aprendi que os grandes sonhos normalmente são fruto de duras crises, como no caso de José. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é isso. Não olhe simplesmente esse momento como o fim da história. Ele é só uma parte, ele é a parte que torna emocionante a história. Se a gente transpusesse isso para um filme, né, dando um último exemplo,
Você não gosta de ver um filme que é assim o tempo todo, né? Sem ação, sem emoção. Você gosta do mocinho sendo pressionado pelo bandido ou coisa desse tipo, alguém perseguido, aquela virada e tal. Pois é, nós estamos vivendo um momento assim na nossa vida. O momento em que o filme está dando uma virada. Mas o final do filme é muito melhor, porque não sou eu que estou cuidando dele. É Deus que está cuidando da visão que ele deu. Uau. Vou terminar por aqui, porque eu quero que as pessoas fiquem com as suas palavras no coração. Você que está em casa, vai refletindo. Olha que coisa maravilhosa a gente poder olhar sob essa perspectiva. Ao invés de você se achar no fundo do poço, começar a entender que você está em crescimento, aprendendo, porque Deus tem planos bons pra gente, isso é maravilhoso. Vou passar os seus contatos aqui, Josué, tenho certeza que a turma também vai querer ler o livro. Gente, é maravilhoso, eu li esses dias mesmo, vale a pena, tá? Então você entra no site www.josuecampanhan.com ou www.envisionar.com e o Facebook é José Campanhã. Muito obrigada e até a próxima, foi uma alegria muito grande conversar contigo e revê-lo, viu? Obrigada, dá um abraço em todos aí. Um abraço especial para a Ju, que tem sido muito carinhosa comigo. Tá, joia. Obrigado. Um abração, Cláudia. Tchau, obrigada. Gente, que coisa boa. Não deu uma injeção de ânimo? Vamos pensar assim? Vamos, porque a Bíblia fala assim, eu bem sei os planos que tenho para você. Deus só tem planos bons. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dar tudo certo? Já deu tudo certo.